Olha, galerinha! O leão, galera, de Lego. Ó, é tipo Lego. Na verdade, a marca não é Lego, mas é parecido com Lego, galera. Esse daí, filho, não é trator. Esse daí é uma retroescavadeira. Aqui está o leão, galera. Ó. Assim, ó. Você pega ele. Vamos ver. Levanta ele. Então deixa o papai ver. Vamos lá, galerinha. Essa daqui é retroescavadeira de Lego. Ó, 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 ó. Ele mexe aqui também. Mexe aqui, aqui. E aqui na ponta também, ó. Olha. Olha só. Então vamos lá, galera, ó. Retroescavadeira. Aqui tá a retroescavadeira. Aqui está a retroescavadeira. Aqui o leão. E aqui o mico-leão dourado.